Na cidade de Montreuil, um pequeno e próspero centro urbano marcado por profundas desigualdades sociais, a vida de Samuel Dubois sempre foi uma luta diária. Montreuil, embora muitas vezes vista como um refúgio de tranquilidade por aqueles que ali nasceram ou ali encontraram refúgio, era o reflexo de uma sociedade onde os privilégios se concentravam nas mãos de poucos, enquanto os outros lutavam nas sombras. Suas ruas de paralelepípedos, que ainda guardam vestígios de indústrias antigas, eram percorridas por homens e mulheres que trabalhavam duro, mas lutavam para sobreviver. Entre eles estava Samuel, um homem que fez da sua humilde dignidade um escudo contra a pobreza. Aos 82 anos, Samuel carregava cicatrizes de uma vida difícil, uma vida marcada por anos passados na poeira das fábricas e no barulho incessante das máquinas. Nascido em uma família pobre, nunca teve luxos ou indulgências. Cada dia era uma batalha para sobreviver, mas o seu trabalho árduo permitiu-lhe construir algo maior, uma família. Samuel criou seu filho, David, sozinho após a trágica morte de sua esposa quando ele era apenas uma criança. A morte de Madeleine, sua esposa, mergulhou numa profunda solidão, mas ele nunca cedeu à dor. Ele criou David com princípios simples e poderosos: integridade, respeito e solidariedade. Samuel não falava muito sobre suas lutas internas, mas seus olhos, quase insondavelmente profundos, sugeriam uma sabedoria adquirida ao longo de anos e provações. A dureza do mundo não levou a melhor sobre a sua humanidade. Ele não era um homem de grandes declarações ou gestos espetaculares. Seu amor se manifestou em suas ações diárias, em seus sacrifícios para que Davi pudesse ter um futuro melhor que o seu, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios sonhos. David, agora um advogado respeitado, seguiu os passos do pai, mas em uma área diferente. Embora tenha crescido na pobreza, lutou para escapar desse ambiente e fazer ouvir as vozes daqueles que não tinham meios de se defender. A carreira que escolheu era um reflexo dos ensinamentos do seu pai. Dedicou-se a defender aqueles que a sociedade esqueceu, os oprimidos, os invisíveis. No entanto, apesar de tudo o que havia conseguido, nem mesmo ele conseguiu evitar os tormentos que a velhice reservava para aqueles que deram a vida por promessas que se revelaram em vão. E menos ainda para o próprio pai. Numa manhã de inverno, enquanto a neblina subia sobre Montreuil e a cidade acordava lentamente, David recebeu um telefonema que iria abalar tudo o que ele pensava saber sobre justiça e humanidade. A equipe do hospital informou-lhe que Samuel, hospitalizado por insuficiência cardíaca aguda, havia sido expulso devido a mais de 6 meses de dívidas não pagas. A notícia o atingiu como uma adaga. Samuel, em seu estado frágil, foi expulso sem cerimônia, sem sequer aviso prévio. Foi tratado como um objeto obsoleto a ser jogado fora, um fardo a ser descartado em favor do cálculo financeiro. Como se o dinheiro pudesse validar ou invalidar a vida humana. David, a princípio atordoado, sentiu a raiva crescendo dentro dele. Ele não conseguia entender como seu pai, esse homem que ele sempre respeitou e amou, poderia ser tratado assim. Como poderia este hospital, um lugar que deveria proteger a vida e a dignidade das pessoas, comportar-se assim? Como poderia um ser humano ser sacrificado no altar da burocracia, da lucratividade e das regras impessoais? Quando David finalmente chegou ao hospital, a imagem de seu pai esperava por ele em um corredor lotado. Samuel estava ali, deitado num banco de plástico, rodeado de outros pacientes que também pareciam simples corpos deslocados neste lugar de indiferença. Ele estava despido, tremendo de frio, a pele manchada de febre e exaustão. Seu rosto, geralmente implacável, estava marcado pela confusão e pela dor. Seus olhos, geralmente tão cheios de sabedoria, não conseguiam mais esconder o terror que sentia diante desse abandono. David se ajoelhou ao lado dele, pegando a mão do pai, um gesto simples, mas significativo. Pai, estou aqui, ele sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas que não derramava há anos. Nesse momento de absoluto desespero, ele não sabia por onde começar, mas fez uma promessa silenciosa ao pai: ninguém sairia ileso dessa situação. Ele não. Não, Samuel. Ele se levantou e caminhou sem demora até a sala do diretor do hospital. Ele era um homem que David conhecia bem, tendo defendido este estabelecimento várias vezes no passado. Mas naquele dia, David não era mais aquele advogado ambicioso, capaz de defender as injustiças abstratas dos outros. Ele era filho de um homem que foi deixado para morrer em um corredor frio. Ele nem precisou se anunciar. O diretor mal olhou para ele quando ele entrou.
Cumprimentou-o com um gesto distraído e começou a explicar as circunstâncias da expulsão, num tom tão frio e distanciado como o regulamento que estava a cumprir. Não há nada que possa ser feito, David. O hospital tem regras rígidas. Se os pagamentos não forem feitos, medidas devem ser tomadas. O diretor parecia indiferente à gravidade da situação, como se tudo não passasse de um detalhe administrativo. Apesar das promessas de ajuda financeira, seu pai acumulou meses de dívidas. Fizemos tudo o que podíamos. Mas David sabia o que isso significava. Não era sobre dinheiro. Era uma questão de valor humano. Para eles, Samuel nada mais era do que um número numa tabela contábil. Eles viam apenas um homem em declínio, um fardo do qual se livrar. A dor dessa constatação atingiu David como um golpe de martelo. Mas essa dor rapidamente se transformou em uma chama de raiva. Ele não era homem de aceitar a injustiça, especialmente quando ela acontecia tão perto de casa. De repente, ele se sentou e olhou nos olhos do diretor. Meu pai não morrerá nas ruas por causa de sua incompetência, disse ele, com a voz calma, mas determinada. Você vai consertar isso, ou eu exporei esse escândalo à luz do dia. E acredite, esse escândalo não será esquecido. Vou garantir que o mundo inteiro saiba como você trata seus pacientes. O diretor do hospital, perante uma pressão crescente, tentou minimizar a situação, mas David sabia no fundo que esta negligência não era um simples acidente administrativo. Não foi uma infeliz cadeia de circunstâncias, mas uma manifestação sistemática de uma lógica que, no mundo de hoje, pesava as vidas humanas e os lucros financeiros. Samuel, como tantos outros antes e depois dele, nada mais era do que um fardo num sistema que já não reconhecia o valor intrínseco de uma vida humana, especialmente quando essa vida pertencia a um velho em declínio. O olhar do diretor, frio e desinteressado, confirmou o que David temia. Nesta instituição, Samuel nada mais era do que um número, uma despesa a ser eliminada. Nos dias que se seguiram, David viu-se envolvido numa guerra interminável contra moinhos de vento administrativos. Cada porta que ele empurrava, que ele pensava estar aberta, invariavelmente se fechava atrás dele. As seguradoras de saúde, as autoridades locais, os gestores dos estabelecimentos de saúde, todos responderam com desculpas cheias de jargões burocráticos, promessas vazias e procedimentos intermináveis. Com o passar dos dias, a situação de Samuel piorou. A falta de cuidados e a solidão em que se encontrava só pioraram seu estado, transformando-o num espectro mais que vivo. Sua pele, já marcada pela idade, parecia enrugar-se ainda mais, sua respiração tornava-se curta e seus olhos, antes cheios de sabedoria, agora estavam turvos de dor e confusão. David já não era simplesmente o advogado dos oprimidos, mas um filho que lutou para salvar este pai que admirava mais do que tudo. Samuel, o homem que sacrificou toda a sua vida para lhe dar um futuro melhor, foi agora sacrificado por um sistema sem alma. David sabia que o que estava a vivenciar era apenas uma faceta de um sistema maior e mais cruel. Um sistema que, na sua cegueira, esmagava os indivíduos como se as suas vidas não tivessem valor. Este sistema, pelo qual sempre lutou pelos seus clientes, estava a roubar o seu pai, o único homem que lhe ensinou o verdadeiro significado do sacrifício e do amor. Diante dessa situação desesperadora, David sabia que não poderia simplesmente ficar indignado. Ele tinha que agir, transformar essa dor em força coletiva. Sua mente, perspicaz e estratégica, voltou-se para a mídia. Ele sabia que esta história, esta tragédia pessoal, tinha o potencial de tocar o coração da população, de sensibilizar para a desumanidade do sistema de saúde. Lançou uma campanha para denunciar publicamente o hospital, não só pela injustiça sofrida pelo seu pai, mas por todos aqueles que, como ele, foram deixados para trás num sistema que priorizava o dinheiro sobre a dignidade humana. O seu objetivo não era simplesmente salvar o seu pai, mas tornar visíveis estes milhares de vítimas anônimas, estes rostos esquecidos nos corredores da burocracia. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma intensidade incrível. A mídia local, e depois nacional, divulgou a história de Samuel. O escândalo veio à tona e, à medida que a história se espalhava, o hospital encontrava-se sob pressão crescente. Mas o que David compreendeu rapidamente foi que a culpa não era apenas do diretor do hospital. Isto não era simplesmente uma questão de gestão das instalações, mas um sintoma de uma doença muito mais grave. Este sistema de saúde, como tantas outras instituições, tornou-se uma engrenagem de uma máquina implacável, onde o dinheiro controlava tudo,
onde os cuidados só eram prestados com base na solvência e não na dignidade humana. Este sistema não deixou espaço para compaixão, solidariedade, empatia. Tudo o que importava era a lucratividade. Samuel, por sua vez, vivia apenas por um fio tênue, o da esperança. Ele ainda esperava ver seu filho ter sucesso, onde sempre acreditou que a justiça triunfaria. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que a vida era cruel e que talvez não tivesse tempo para levar essa luta até o fim. Ele estava cansado, esgotado, mas ainda encontrava nos olhos de David a força para aguentar. Suas vidas estavam agora entrelaçadas no mesmo fio de resistência e amor. Samuel acreditava, mesmo nos momentos finais, que seu filho faria tudo ao seu alcance para fazer a diferença. David, porém, não conseguia aceitar que esta situação fosse apenas uma tragédia isolada. Ele queria que a luta de seu pai se tornasse a luta de todos. Reunindo outras famílias que sofreram negligência do sistema, ele criou um grupo de pressão, uma organização para lutar pela reforma da legislação sobre cuidados a idosos. Ele sabia que para que esse sistema de saúde mudasse não bastava denunciar um caso isolado. Tivemos que questionar tudo, mudar as leis e garantir que os mais vulneráveis nunca mais fossem sacrificados por razões financeiras. David estava determinado a que esta luta se transformasse no movimento pela justiça, pela humanidade, para que as vozes daqueles que foram esquecidos pudessem finalmente ser ouvidas. A campanha liderada por David rapidamente assumiu uma escala inesperada. O que começou como um grito desesperado contra a injustiça sofrida pelo seu pai, Samuel do Bois, transformou-se num movimento nacional. Através das suas denúncias públicas e dos seus comícios, milhares de vozes se levantaram para denunciar não só a injustiça que sofreu, mas também os abusos sistêmicos sofridos por gerações de idosos, vítimas de um sistema de saúde frio e mercantil. A mídia deu destaque ao caso e começaram a surgir testemunhos comoventes de famílias que enfrentavam situações semelhantes. Estes testemunhos expuseram a realidade brutal dos pacientes rejeitados, abandonados, deixados para trás no mundo obcecado pela rentabilidade. Samuel nunca teve a oportunidade de ver esta onda de solidariedade que emergiu do seu sofrimento. Seu corpo, exausto por anos de luta, morreu antes de a batalha ser vencida. Mas na sua morte ele se tornou o símbolo de uma mudança radical. O seu sofrimento, a sua dignidade pisoteada, ecoaram na alma coletiva da sociedade. E esta ressonância deu origem a ações concretas. A lei foi alterada para proibir os hospitais de despejar pacientes por dívidas não pagas sem oferecer alternativas, como esquemas de parcelamento ou apoio social. Longe de reparar a injustiça sofrida por Samuel, esta nova legislação representou uma vitória para milhares de indivíduos, muitas vezes invisíveis, que a sociedade abandonou à sua sorte quando ficaram demasiado velhos ou demasiado doentes para trabalhar. David, marcado pela perda do pai, não desistiu da luta. Pelo contrário, investiu totalmente no legado que lhe deixou. Poucos meses após a morte de Samuel, ele criou uma fundação dedicada aos direitos dos idosos. Esta fundação, longe de ser uma simples instituição de caridade, tornou-se um verdadeiro motor de mudança social. Tinha como objetivo garantir o acesso aos cuidados, a dignidade e a qualidade de vida das pessoas idosas, independentemente da sua situação financeira. David não esqueceu que o seu pai, um homem que sacrificou a sua vida por ele e pela sua família, foi vítima de um sistema desumanizado, que via nele apenas um fardo, uma despesa a reduzir. Já não era a luta do seu pai, mas a de todo um povo, e David estava totalmente empenhado em liderá-la. Os anos se passaram e David nunca deixou de carregar a chama desta batalha. Não foi apenas uma luta contra a burocracia, mas uma luta contra uma sociedade que muitas vezes se esqueceu daqueles que construíram as suas fundações. Na cerimônia de inauguração do hospital que construiu em homenagem ao seu pai, David esteve diante de uma multidão de pessoas, alguns dos seus antigos colegas, líderes políticos, mas também cidadãos comuns, famílias, pessoas que viram a diferença que a sua ação fez nas suas próprias vidas. Este hospital, que ele projetou com o maior cuidado, era mais que um edifício. Era um símbolo, um lugar onde o cuidado seria prestado sem distinção, independentemente da capacidade de pagamento. Não era apenas um hospital, era um santuário da dignidade humana, onde todos os pacientes seriam tratados com respeito, independentemente da sua situação social. Era um lugar onde a compaixão tinha precedência sobre os lucros. Onde Samuel foi rejeitado, outros encontrariam uma mão estendida, um rosto compassivo, um cuidado adaptado às suas necessidades.
Olhando para a placa com seu nome gravado na parede da entrada, David sentiu um misto de emoções. A dor de perder o pai ainda estava lá, viva, mas havia se transformado em uma força que irradiava além dos limites da sua dor. Pensou em Samuel, no homem que tinha sido, na sua força tranquila e na sua coragem diante da adversidade. Mas também pensou na esperança que o seu pai lhe transmitirá, na batalha que liderou para restaurar a dignidade num mundo muitas vezes cego à injustiça. Samuel não estava mais lá para ver essa vitória, mas viveu isso, através do hospital, através de cada paciente que ali seria tratado. A luta de seu pai, mesmo em seus últimos dias, mudou o curso da vida de centenas de pessoas. Os filhos e netos de pacientes que ele nunca conheceu viveriam num mundo mais justo graças ao seu sacrifício. No coração de David, Samuel ainda vivia, não só através desta vitória contra um sistema desumanizador, mas também através do amor que lhe tinha transmitido, do legado que lhe tinha deixado. O trabalho de David não estava concluído. Ele sabia que enquanto existisse injustiça, ele teria que continuar lutando. Mas naquele dia, diante daquele hospital, ele sabia que seu pai ficaria orgulhoso. Porque Samuel, mesmo no seu sofrimento, mostrou o caminho. Ele mostrou que a dignidade humana não pode ser negociada, que nunca deve ser perdida de vista, mesmo nos momentos mais sombrios. E neste mundo por vezes demasiado egoísta, Samuel Du Bois, o homem esquecido, permaneceria para sempre um farol da humanidade redescoberta.